Olá, Conrado. Em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite para participar no Congresso de Consultórios e Clínicas. Obviamente, a primeira pergunta que eu acho que as pessoas querem saber é: quando você decidiu ser médico, alguma vez você tinha a intenção de criar uma empresa no setor de saúde? Acho que, em hipótese alguma, eu decidi fazer medicina quando a gente passou por uma doença muito grave do meu pai, quando eu tinha uns 14 anos de idade, uma doença psiquiátrica grave. E, por coincidência, o psiquiatra dele morava no nosso prédio, na cobertura, e ele muitas vezes nos ajudou no meio de madrugadas, de sábados, de domingos. Isso, na época, mexeu muito comigo, com meu pai doente e com o médico do meu pai morando no mesmo prédio. E aí sim despertou o desejo de fazer medicina e de ser médico. Mas muito mais com a cabeça focada em assistência e sem nunca imaginar que dentro da medicina a gente tem, e eu tinha, a possibilidade de criar uma empresa, criar novos produtos, criar novos serviços. Não necessariamente, Felipe, produtos novos ou serviços novos ou uma empresa nova, mas de um jeito que a gente achava que a gente poderia entregar o melhor. Então, assim, eu não imaginava criar uma empresa. Se existem dois tipos de empreendedorismo, que um é o empreendedorismo programado, calculado, um empreendedorismo com planilha, com fonte de recurso, pitch, como falam no mercado, o nosso empreendedorismo, criar uma empresa, foi totalmente fortuito. E eu vou contar essa história, porque ela foi criada, mas foi com o desejo de melhorar um serviço. Era melhorar um serviço e com outras situações no contexto daquele tempo que permitiam que a gente criasse uma empresa. Mas a resposta é não, eu nunca imaginava que ia criar uma empresa. E em que momento você já era formado quando decidiu criar uma empresa ou foi algo que você desenvolveu durante a faculdade? Não, eu na faculdade pude trabalhar. Eu precisava e pude. Então, como eu pude trabalhar durante a faculdade, eu bombei o quinto ano da faculdade quase por falta para trabalho, e aí tive que ir nas férias repor, porque eu trabalhava. Então, eu trabalhava numa clínica muito grande, de uma professora que chamava Angelita Gama, essa clínica. A Angelita é um exemplo, a encontrei agora, recentemente, há um mês, no Oswaldo Cruz, e a clínica dela funcionava como uma empresa. Isso me chamava muito a atenção. A capacidade dela de empreender na área dela. Isso há 22 anos atrás, 20 anos atrás. Então, aquilo já me chamou a atenção, que não era só medicina. Ela, como dona de uma clínica muito grande, também tinha que encarar aquilo como uma empresa. Ela não deixava de ser uma empreendedora. Agora, o desejo de criar uma empresa surgiu quando eu já era médico e quando eu já era urologista. Quando eu tive uma demanda por um serviço que era guardar sêmen de um paciente oncológico de urgência, era uma sexta-noite, eu acho, e um paciente meu não conseguiu congelar sêmen para começar a quimioterapia na segunda, porque não existia serviço de congelamento de sêmen de urgência em São Paulo. Sexta de madrugada, sábado, domingo, etc., todos os serviços de todas as clínicas eram fechadas. E daí surgiu uma oportunidade, que foi a primeira ideia, que depois nasceu uma empresa. A gente precisa criar algo que congele sêmen de urgência. Então, a nossa empresa nasceu com esse mindset, com esse propósito. Nem era pensando muito, vamos fazer uma empresa, crescer, torná-la lucrativa, ter sócios. Não. A gente falou, vamos criar uma empresa pequenininha que vai fazer serviço de sêmen de urgência. E quem faz serviço de sêmen de preservação da fertilidade de urgência precisa fazer exames de sêmen. Então, ela tinha que nascer fazendo exames de sêmen, mas congelando de urgência e onde quer que a pessoa tivesse. A gente falou, a gente vai congelar em hospital, a gente vai na casa da pessoa, no sítio, à noite, nós vamos ter um telefone de madrugada, e a gente vai fazer acontecer o congelamento. Porque muitas pessoas começavam a quimioterapia, os homens, e não tinham a oportunidade de preservar a fertilidade, que é algo muito simples. Então, a empresa nasceu, eu já era urologista. Nasceu de uma demanda.
E quando eu fiz uma pesquisa rápida no mercado, com folha de pão, anotação de pão, assim, ligando nos lugares e falando, puta, ninguém oferece isso, ninguém oferece aquilo, ninguém oferece aquilo, porque existia praticamente um monopólio de uma empresa grande em São Paulo que fazia isso, mas, como toda concorrência faz bem, essa empresa grande talvez estava mais acomodada, e aí nasceu a nossa pequenina empresa há 10 anos atrás, praticamente. Quais foram os maiores desafios que você encontrou? Quando, ok, vocês encontraram, na verdade o problema foi encontrar vocês não encontraram o problema. Surgiu, vocês tiveram a ideia a partir daí e depois, todo esse processo para a criação da empresa, porque você é médico, quantas pessoas estavam envolvidas na criação da empresa? Na criação da empresa, eu, mais 2 médicos ginecologistas, que em um jantar nós resolvemos que faríamos e distribuímos as cotas de ações no jantar, de uma maneira muito amadora. A gente acha que vai ser assim, 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 tá bom? Então vamos fazer porcentagem essa, acabou. E o maior desafio inicial não era achar o lugar, que por coincidência eu tinha um imóvel pequenino do lado do meu consultório, de 40 metros, que é onde ela nasceu. Não era um desafio financeiro, porque o investimento inicial não era alto. Os 3 tinham economias, eu tinha economia do meu ano de exército. A gente estava tinha terminado a residência, né? Na residência a gente ganha muito pouco, uma bolsa. Então não foi um desafio financeiro inicial, porque na época talvez a gente tenha gastado R$200 mil para montar o laboratório. Dividido em 3, os 3 tinham economias para começar. Então não foi o desafio do lugar, do imóvel, nem do dinheiro para começar. A ideia a gente tinha. O desafio era o primeiro dia que a gente abriu. Porque o projeto era fácil de fazer. Era copiar modelos que eu fui ver em Nova York, que era banco de sêmen pequenininho. O modelo era fácil. Sala de coleta, sala de recepção. Então, assim, lugar a gente tinha. Projeto era fácil. A gente fez um projeto com uma arquiteta muito rápido. Tirar as licenças de funcionamento do laboratório foi rápido. Investimento inicial não era alto para a época, dividido em 3 colegas. Eram as economias dos 3. E pessoa, a gente teve a sorte de ter uma pessoa que era chefe do laboratório, que é muito boa, que é a nossa sócia hoje. Então, a gente juntou 4 pessoas, 3 sócios e uma chefe de laboratório, uma recepcionista. Então, nós éramos em 5 pessoas inicialmente, mas o maior desafio foi o primeiro dia que a gente abriu. Como agendar, como emitir nota, quais os desafios tributários, tinha que ter critérios de limpeza, como vender, como divulgar, entender de Google, entender de onde os pacientes vinham, aprender de marketing. Os maiores desafios, eu digo, não foi fazer a empresa estar pronta aquele primeiro dia para cortar o laço de inauguração. Foi depois que a gente cortou o laço. Depois que a gente cortou o laço, o dia a dia, os maiores desafios foram as coisas mais simples do dia a dia, que eram os órgãos desse corpo, que é uma empresa, que a gente teve que aprender na marra. O que é interessante, você falou que visitou até um laboratório que foi referência no estrangeiro, mas e ao longo desse percurso todo, todos esses conhecimentos que vão além do que você aprende na Faculdade de Medicina, todos esses conhecimentos, como é que vocês foram adquirindo? Porque no fundo vocês eram 3 médicos e que trabalhavam muito como médico. Como é que vocês conseguiram fazer todas essas capacidades que é necessário desenvolver? Gestão, marketing, aquilo que você falou que é essencial, é recepção, que é falar com as pessoas, que é encontrar os clientes e, no fundo, vender o serviço. Onde é que vocês foram desenvolver essas capacidades? A gente dividiu tarefas e a gente fazia sempre à noite. Então, o Lucas, ele foi ter que melhorar as tarefas financeiras. Então, ele foi fazer um MBA na GV, relacionado à saúde, para aprender finanças. Finanças, tributário, contábil, jurídico, era o Lucas. O Renato foi ter que aprender o que era SEO, Google Marketing, Inbound, Remarketing, marketing interno, marketing externo, campanhas, patrocinado, orgânico. O Renato aprendeu marketing.
foi aprender mais sobre marketing, sobre venda, sobre Google, sobre posicionamento. E eu tinha a responsabilidade de inovação, a parte técnica do laboratório, que era um laboratório de sêmen, era lógico, e pessoas. Então, eu tive que aprender a contratar pessoas, eu tive que aprender a demitir, e rapidamente eu quis sair disso, porque é horrível demitir pessoas. Na minha natureza, me fazia muito mal, na época, demitir pessoas, e eu queria contratar todo mundo. Então, pessoas, RH, inovação e a parte técnica era eu. Então, nós dividimos funções e nós trabalhávamos de segunda a segunda. Quando a gente não estava trabalhando como médico, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, e Natal e Réveillon, a gente tinha que aprender as funções não médicas. E foi na marra. A gente teve sorte de encontrar pessoas muito importantes que estão conosco até hoje, naquele comecinho. Então, a primeira pessoa que foi ensinar meu sócio sobre Google, porque a grande maioria dos nossos pacientes vinham de Google, orgânico e patrocinado, é uma pessoa que está conosco até hoje, nesses 10 anos, que cuida de todas as contas da empresa de marketing, de posicionamento. Só que a gente teve sorte de encontrar essa pessoa, porque no começo ela era barata, porque ela também estava começando. Então, a gente encontrou pessoas que toparam trabalhar por custos baixos e que foram crescendo conosco. Hoje ele cuida de uma conta que gira valores astronômicos de marketing. Mas que no começo a gente tinha R$3.000 para investir em Google por mês. Então, a resposta para a sua pergunta, sintetizando, cada um dos sócios teve que aprender áreas não médicas durante os períodos em que não estava trabalhando como médico. Essa empresa, você diria que a sua empresa foi crescendo desde o início? Teve sempre um crescimento? Vocês tiveram algum momento em que viram que o cenário não estava bom? Como é que foi do momento em que vocês eram os 4 iniciais até o momento em que vocês estão hoje em dia com bem mais pessoas? Eu acho que a primeira, que foi o Lab, junto com a Vida Bem-vinda, que era a clínica, ela cresceu e ela fez nascer outras empresas. Então, uma cresceu, fez nascer outra. Uma outra cresceu, fez nascer outra. Uma outra cresceu, fez nascer outra. Mas a gente surfou uma área que cresceu muito na última década. Como a gente congelava sêmen era ligado à fertilidade. Fertilidade é ligado à reprodução assistida, à fertilização in vitro. Então, a gente percebeu que era uma área que tinha espaço para a criação de novas empresas relacionadas. Então, a gente teve a sorte de entrar num território que teve uma década boa, um território que cresceu do país. Então, a gente surfou crescimento todos os anos, menos o ano passado na pandemia. E um crescimento muito parecido com startup, porque como crescia o Lab e 3, 4 anos depois a Vida Bem-vinda ampliava, e 3 anos depois a gente montava outro laboratório, que é o Lab for Life, e que no começo os crescimentos são de startup, crescimentos de 30%, 40% por ano, que é o perfil de crescimento de startup. O nosso crescimento ele foi um pouco atípico do que outras áreas, porque a gente surfou uma década de crescimento da reprodução humana. A reprodução humana, na próxima década, vai multiplicar por 3 no Brasil. Então, é difícil um mercado multiplicar por 3, se você comparar com áreas correlatas que não são da saúde. É muito complicado multiplicar por 3 em uma década o tamanho de um setor. Então, a gente surfou o crescimento porque a gente escolheu uma área que cresceu muito. A oncologia foi assim também. A oncologia cresceu muito na década. Então, você teve inúmeras empresas que cresceram junto com a oncologia. Então, o nosso crescimento foi muito parecido com startup nas empresas que a gente criou em 10 anos. Você disse uma empresa criou outra. Quantas empresas é que vocês têm hoje em dia ligadas a isso? Hoje começou com o Lab, saúde reprodutiva. Em paralelo ao Lab,
a gente montou uma clínica de atendimento de reprodução humana, mas nós não tínhamos o laboratório. Depois da clínica, a gente montou outro laboratório de reprodução humana e depois desse último outro laboratório de reprodução humana, a gente montou uma outra empresa relacionada à educação e na área de reprodução humana, que chama Art Academy. E hoje, essas 4 empresas reúnem quase 100 colaboradores. E essas empresas, você ainda continua olhando para elas com o crescimento de startup ou elas têm crescimentos diferentes? Ou o facto de elas estarem todas ligadas acabam crescendo todas juntas? Não. Hoje elas não têm mais crescimento de startup. Hoje o crescimento não é esses números mais grandiosos do começo. Elas têm resultados diferentes, têm concorrentes diferentes, mas algumas delas talvez já estão em situação de que, para crescer mais, para ficar maior, talvez nós não podemos mais estar sozinhos, como sócios fundadores. Então, nos últimos 2 anos, a gente fez nascer um modelo de partnership com vários sócios novos, menores, mas hoje a gente está num ponto de que a gente tem uma encruzilhada de continuar com as empresas com um resultado final bom ou precisar de apoio ou estratégico ou financista. Porque há vários motivos, né? Tem motivos filosóficos que talvez nós, fundadores, não temos... Eu sou sincero de dizer que talvez a gente não tenha mais aquela energia de 10 anos atrás, quando nenhum tinha filho, quando a gente trabalhava menos como médico. Então, a nossa energia do começo é diferente da energia de hoje. E esse modelo de partnership faz pessoas novas entrarem com muita energia. Mas hoje não. Hoje o crescimento é um crescimento mais lento, mais difícil, mais duro. É muito mais difícil cuidar do tamanho que a gente tem hoje do que cuidar do que a gente cuidava no começo. E aí a gente talvez esteja numa fase de transição para ter apoio ou financista ou estratégico. Essas empresas que vocês foram desenvolvendo, isso acaba sendo quase uma estratégia de verticalização? Vocês fazem de uma ponta à outra do... Isso foi surgindo exatamente identificando as necessidades dos pacientes? Demanda, é isso. A gente só congelava o sêmen, mas a gente não fazia o IVF, que é a fertilização. A gente congelava sêmen, mas não tinha como congelar óvulo, porque a estrutura para congelar óvulo é muito mais cara. Então, foram demandas para fazer a verticalização e que acabou se transformando recentemente numa holding que cuida dessas empresas e que hoje verticalizou. Verticalizou o homem, verticalizou a mulher, a fertilização, o atendimento e agora, mais recentemente, a parte educacional. É isso. Essa parte educacional, o que é que vocês estão... Eu tenho visto algumas pessoas que durante esse período que a gente está vivendo e que as pessoas acabaram passando mais tempo em casa, acabaram ficando mais isoladas, o home office acabou se tornando uma regra, vários negócios na área da saúde pararam de funcionar e desenvolveram essa vertente de educação, essa vertente formativa. Nasceu exatamente assim ou é uma coisa que já vem de trás? Nasceu, a gente percebeu que era uma demanda e que também poderia ser um business. Não existiam congressos online interessantes na nossa área. E a gente não imaginava a capacidade de escala do online. Então, a gente fez um primeiro presencial, educacional, nosso, do Art Academy. Criamos a empresa educacional, fizemos 2 congressos educacionais presenciais, foram lucrativos, e a gente falou, talvez isso seja uma empresa. E aí, depois, o online, a gente conseguiu escalar, e aí a gente fez um congresso de reprodução online o ano passado, com um número muito grande de pessoas. E aí você pode escalar a inscrição, pode vender infoprodutos,
pode ter incoming financeiro de patrocínio de grupos, a gente teve patrocínio do Fleury, patrocínio de grandes grupos para o nosso congresso. E aí, então, passa a ser uma empresa, porque o congresso tem funcionário, tem colaborador freelancer, tem pedido de patrocínio, tem que fazer o portfólio do congresso, o congresso tem que se vender e tem que se pagar. Então, nasceu essa empresa educacional que tem uma variabilidade, uma gama de possíveis produtos enormes. Assinaturas para informação, infoprodutos, cursos online. A parte educacional é infinita no online, né? Então, esse foi o último investimento nosso, que é essa empresa, que é o Art Academy, que é uma empresa relacionada à educação. E educação física era presencial. A pandemia que fez com que o Art Academy se tornasse uma empresa de educação online. Congresso online, cursos online, infoprodutos. Aí vocês criaram um novo cliente, que é o cliente médico, né? Esse é o vosso cliente informativo, mas eu queria voltar para o paciente. Eu achei interessante quando você falou que toda aquela como encontrar, como vender, como postar em Google, e que a maior parte dos pacientes que chegavam até vocês chegavam pelo Google, orgânico e pago. Como é que você vê a evolução? Desde o momento em que vocês começaram até hoje, vocês continuam tendo a mesma fonte de pacientes, a mesma fonte de clientes, ou mudou a forma como vocês vão angariando novos pacientes ou os novos clientes? Mudou e isso é lindo. É uma das coisas mais bonitas hoje que eu vejo nos 10 anos. Porque o começo nosso era muito, muito Google, muito YouTube. Muito YouTube. Muito YouTube. Muito. A gente tinha vídeos no YouTube feitos de uma maneira mais elaborada, com animação, etc., que traziam muitos clientes. Então, o Google, no começo, na nossa área, há 10 anos, era muito barato o clique. O clique era muito barato. As nossas palavras custavam 7 centavos, 3 centavos. Então, a gente tinha muito paciente, porque existia uma cultura médica que você não tinha que ficar pagando link patrocinado no Google para estar na primeira página, para pagar clique. Isso era apelativo. Mas não. A nossa sorte foi que a gente acreditou muito no preço barato do Google há 10 anos. Então, a gente surfou muito o Google, surfamos muito o Facebook profissional, depois a gente surfou o Snapchat e depois hoje a gente surfa muito o Instagram. Talvez a gente tenha aí 35% de new clients que vêm do Instagram hoje. Para a nossa visão, as duas mídias mais poderosas hoje para captação de clientes de primeira vez é o YouTube e o Instagram. Então, a gente viu uma década de mídias sociais e de plataformas que mudaram, foi dinâmico, talvez venha uma coisa nova que vai substituir o Instagram daqui a pouco, mas no começo o Google importava muito. E depois, conforme a gente foi criando o nome, aí as indicações aumentaram, o B2B aumentou, o B2C aumentou, mas no começo a gente nasceu lá, campanha patrocinada do Google, todo mundo ligava porque tinha visto no Google, entendeu? E era uma época que a pessoa digitava assim, o meu filho está com câncer, vai fazer quimioterapia, onde congela? Ela nem percebia que a nossa primeira página era patrocínio. O Google era mais discreto no começo, quando ele colocava anúncio. Ele só deixava num azulzinho mais diferente a cor na primeira página. Então, a gente vivia na primeira página de tudo. Então, as pessoas clicavam, tem histórias engraçadas, falavam assim, médico que congela... A pessoa digitava assim, era engraçado isso. Melhor médico do Brasil que congela sêmen. Só o sêmen que era pago por nós caía na nossa página. Aí ela ligava e falava, vocês são o melhor médico do Brasil que congelam sêmen porque o Google falou isso. Primeira página do Google, primeiro link. Só que a gente estava pagando a palavra sêmen, que era muito barata. Então, essa é uma história bonita, porque nossa captação de clientes foi de uma coisa bem amadora para hoje algo totalmente profissional. A gente sabe todos os leads de onde vem, a gente realimenta as fontes que mais trazem leads. Hoje é uma coisa muito profissional, mas no começo era muito amadora. A gente surpreendia no começo. Que a gente acabava o dia e falava, nossa, a gente atendeu 6 pacientes. De onde eles vieram? Google, 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 YouTube. YouTube, YouTube, Google, YouTube, Google. Aí
o médico via que ele tinha congelado conosco, ele elogiava, e aí começaram as indicações. Uma coisa que você acabou de falar, esse caminho que o paciente faz através de rede social, você tem notado, e isso aqui não tem nada a ver com a empresa em si, tem a ver com algo que eu tenho observado ultimamente. Médico que está em rede social tem reclamado muito. Porque o Instagram agora eu não tenho likes, eu não apareço, eu tenho cada vez menos gente visualizando. Vocês, quando fazem essa análise, vocês têm notado que as coisas mudaram muito, além do preço de clique? A forma como vocês estão nas redes sociais tem mudado com todas essas mudanças. O Snapchat, que virou moda durante um tempo, foi quase comido porque o Instagram criou Stories. Agora apareceu o TikTok e o Instagram tem os Reels. Vocês mudaram toda essa presença em redes sociais com essas mudanças que também teve em rede social? Acho que sim. As mídias sociais, a internet, o Google, era no começo o Texas, vazio, sem ninguém, sem colonizadores. Hoje a concorrência aumentou muito em todas elas. Então, como aumenta a concorrência, aumenta a necessidade de análise, a necessidade de análise de comportamento, a necessidade de estudar a jornada do paciente na mídia, a necessidade de avaliação do que agrada e do que não agrada, a necessidade de criação de rotinas de comportamento do que é apelativo e do que não é. A gente deixa claro, por exemplo, que no nosso grupo, a gente não nos agrada ficar fazendo dancinha no TikTok, nada apelativo. Então, hoje ficou muito profissional a gestão das mídias sociais e o quanto elas são dinâmicas. Ficou muito profissional, porque tem novas mídias o tempo inteiro. A gente falou, bom, será que a Quora, que é a mídia lá do Obama e da esposa dele, será que essa mídia vai vingar? Será que a gente tem que estar lá? Será que a gente tem que fazer uma conta no Quora? Que é uma mídia muito interessante, tipo, você entra lá e fala assim, faz uma pergunta na Quora. E aí, cara, pode responder a sua pergunta Bill Clinton, Obama, várias celebridades vão talvez responder sua pergunta. Mas se você está lá com uma instituição que vai responder perguntas de reprodução, talvez você seja um líder dentro daquele aplicativo que aparentemente não vingou. Mas você tem que ficar muito mais alerta porque as mídias sociais hoje são muito dinâmicas. Elas vão mudando e a história de vida delas o Facebook perdeu poder, Instagram ganhou e daqui a pouco vai ser outra. Então hoje a gente tem uma antena, um radar muito ligado no que as pessoas estão fazendo, consumindo e se comportando na mídia social. Muito, muito, muito. A gente gasta muito com isso. Porque o nosso cliente de hoje, que tem infertilidade, ele é diferente do nosso cliente de infertilidade de 10 anos atrás. Porque o nosso cliente hoje de infertilidade, ele nasceu já nesse ambiente de mídias. E daqui 10 anos, ele é mídia pura. Ele faz tudo na palma da mão. Só que o meu cliente, que tinha 30 e poucos anos, há 10 anos atrás, ele foi adolescente no começo dos anos 2000. Ele não tinha tanto essa cultura de mídia. Hoje, a gente leva as mídias sociais e a maneira como elas mudam, a gente leva muito a sério. Essa questão da fertilidade, você deu o exemplo do paciente oncológico. O paciente oncológico ou congela ou tem um problema, não é? Então ele ou vai ou então ele não consegue resolver o problema dele. Mas a fertilidade, ou no caso a infertilidade, acaba sendo um tema complicado para o paciente abordar. Eu estou dizendo isso, por exemplo, a gente vai para o Instagram, você faz uma publicação que é bastante interessante, você não tem muita gente comentando porque não quer se expor como sendo infértil. Então, como é que vocês fazem essa comunicação num tema que não é assim tão fácil de ser lidado em contexto aberto? A gente tem que facilitar a criação de canais de comunicação mais privativos. Então, ele tem que conseguir falar conosco
de uma maneira privativa e rápido. Porque é algo mais não sigiloso, mas difícil de se abrir. Então, essa área, a área sexual masculina, algumas áreas específicas, você tem que criar canais de comunicação mais privativos. E aí você resolve essa questão. Porque ele vai falar com um canal de comunicação mais privativo. Ele, às vezes, não vai querer ligar e ficar conversando com uma pessoa. Ele vai, às vezes, querer falar já direto com uma biomédica, num canal mais privativo, via WhatsApp, rápido, que ele não se expõe. É isso. Isso acaba levando... Ele... Pode falar agora. Ele às vezes não comenta durante uma live, mas acaba a live e ele manda mensagem para os nossos canais de comunicação mais privativos. É isso. Você tinha falado na questão da recepção. Isso também exige um treinamento, porque nem todo mundo vai passar diretamente para o médico, para a biomédica. Tem de haver aqui um treino apurado de sensibilidade para uma pessoa que vai atender alguém que está com um problema que por mais que a gente trate com naturalidade, quem sofre de infertilidade não vai querer se expor e provavelmente não vai falar dessa forma. Como é que vocês fazem esse treinamento, além dos canais que vocês criam, como é que vocês fazem um treino para que a pessoa saiba lidar com uma pessoa que está com algum receio de se expor até mesmo numa ligação? Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de gestão de pessoas hoje. Até hoje é difícil isso. Até hoje a gente tem que monitorar e até hoje a gente tem queixas nesse quesito. É muito difícil treinar pessoas para conversar com leads e com casais e com primeiras vezes que estão buscando uma clínica. Vou dar um exemplo, por exemplo. Imagina uma mulher que quer ter uma gravidez independente, tá? Que cresceu muito, 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 muito. E ela liga numa clínica para procurar informação sobre gravidez independente. Então, ela liga, ela quer informação sobre doador de sêmen e ela quer informação sobre tratamento. Você imagina se a pessoa daquele lado fala, olha, ok, Mariana, ok e tal. Mariana, vou pegar seus dados, tá? Ok, Mariana, né? Ó, e o nome do seu marido? Não, uma produção independente. Por que você está perguntando o nome do meu marido? E se eu não fosse casada com meu marido? Se eu fosse casada com outra mulher? Porque na tua cabeça aí do lado de lá é só o nome do meu marido que interessa. Então, isso é puro treinamento. A gente tem treinamento contínuo, diário, em como lidar com as pessoas por infertilidade. Tanto no WhatsApp, quanto no telefone, quanto em FaceTime, em Skype, calls de dúvidas. A gente tem um treinamento diário. A gente tem líderes das áreas que lidam com o casal. Mas, assim, é um esforço contínuo. A gente tem reclamação, a gente tem RNC, a gente tem nossos scores. Os nossos scores de Customer Experience nunca vão ser 100. Nosso NPS nunca vai ser 100, mas a gente já amadureceu para entender que o NPS não é 100 de nenhuma empresa. Mas ele pode ser 80, ele pode ser 90. Então, o Einstein não tem NPS de 100. Então, a gente tem que treinar diariamente quem está no front para lidar com os casais. É completamente diferente você atender um casal que está ali, uma mulher independente, um casal gay de homens, um casal gay de mulheres. É completamente diferente você atender do que algo corriqueiro, que não é tão delicado nas palavras. Mas a resposta para a sua pergunta, para fechar, é monitorização do atendimento e, ou seja, uma certa vigilância, mas sem ser uma vigilância pesada, e treinamento. A gente treinava. Minha prima ligava e falava, eu não consigo engravidar, me ajuda, chorando, de propósito, para treinar. Calma, senhora, olha, nós estamos aqui, mas eu não engravido. A gente tem histórias muito engraçadas de treinamento, de situações que a gente simulava ligando. Ligou todas as situações adversas possíveis de uma pessoa do lado de lá, como a gente lida com isso, assim.
E isso é muito legal, isso, porque eu fui assaltado quarta-feira, eu nunca tinha sido assaltado na minha vida. E eu fui assaltado agora quarta-feira e tive que ligar no Itaú à noite para começar a bloquear tudo. E, Felipe, cara, as pessoas são muito treinadas para essa situação do assalto quando liga. Eu liguei, a mulher falou, calma, o senhor está bem? Eu falei, nossa, mulher do Itaú perguntando se eu estou bem. O senhor está bem? Eu falei, estou. O senhor está seguro? Estou. O senhor está num lugar seguro depois do assalto? Eu falei, estou. Então vamos lá, fique tranquilo, eu vou fazer todos os bloqueios. O senhor entendeu? Aí ela falava, você lembra as suas senhas? Tinha que digitar, eu estava tão nervoso que eu não lembrava as senhas. Ela falou, então vamos por outro caminho. Na hora, depois que passou tudo, eu falei assim, esse colaborador do Itaú, que é do setor de bloqueio quando tem roubo e perda, ele está muito treinado, porque ele estava ali preparado para atender uma pessoa que tinha sido roubada ou furtada e soube conduzir muito bem aquela ligação que você fala, nossa, vou cair no call center, né? Estou ferrado. Então, isso é treinamento, Felipe. Treinamento. Você acabou de dar um exemplo de banco, de call center. Uma coisa que nós temos visto é a saúde cada vez mais digital. E uma comparação que era feita era telemedicina e internet banking, porque há uns tempos ninguém sonhava que ia resolver tudo na ponta do dedo. E as pessoas deixaram de ir para o banco, começaram a resolver tudo no celular, computador. Eh, Vocês aprendem muito com outras empresas? Vocês fazem pesquisa de funcionamento de empresas de outros setores ou vocês focam muito na área da saúde? Como é que vocês fazem essa Não, questão? não, a gente fica buscando informação de empresas de outros ramos o tempo inteiro, a todo momento. Então, por exemplo, quando a gente percebeu que a gente tinha que criar uma holding, a gente foi estudar como eram as holdings não da saúde. Quando a gente percebeu que tinha que criar um modelo de partnership que tivesse ação preferencial, ação ordinária, a gente foi estudar como funciona o modelo de partnership da XP, por exemplo. Cuidado com as suas cotas. Se você não performar bem, vão comer suas cotas. Então, a gente foi aprender em empresas que não são da saúde. Mas também a gente copia, aprimora, a gente se inspira muito também em empresas grandes de saúde. Eu vou no Einstein antes de ontem, eu fico olhado e ligado em tudo. Pô, a menina pediu para eu trocar a máscara de pano pela outra máscara. Eu falei, o Sírio Libanês está fazendo isso. Então, chegou, você está com máscara de pano? Não, você tem que trocar, a máscara de pano protege menos. Então, assim, a gente fica ligado e atento o tempo inteiro em empresas de diversos ramos, mas na saúde a gente tem que ficar com o olho muito aberto. A gente fica com o olho aberto nos concorrentes o tempo inteiro e no olho aberto com quem não é concorrente nosso, mas que a gente sabe que faz serviço de excelência. Você já disse que vocês desenvolveram toda essa questão de holding, partnership. Você tem um rumo traçado agora para o futuro? Não digo para o futuro daqui a 10 anos, mas você já tem um plano da forma como você quer evoluir a partir desse momento em que vocês estão? Sim, sim. A gente tem um planejamento estratégico para 2 e para 5 anos. Que eu acho que talvez, depois de 5 anos, talvez a gente não esteja mais sozinho. Talvez a gente já esteja com sócios maiores, em outra esfera. Nós talvez nem sejamos mais donos, talvez. Mas para 2 e para 5 anos a gente tem. Qual foi o maior risco que vocês correram Vocês estão com 10 anos de 10 empresa. anos. Qual foi o maior risco que você, Conrado, assumiu e qual foi o maior risco que vocês, enquanto empresa, assumiram? Eu acho que o maior risco como empresa foi no nosso maior investimento, que era para construir o laboratório de reprodução humana, que era um espaço físico muito grande e um investimento muito alto, de milhões. E a gente nunca tinha feito um investimento tão alto. Esse foi o maior risco como empresa. E o maior risco foi que eu apostei muito no começo
que eu tinha que ficar cuidando das empresas e atendendo menos como médico. E eu tinha medo de que eu matasse a minha carreira como médico. E eu não queria. Então, eu corri o risco de não ter uma carreira como médico assistencial. Esse foi o risco Conrado. Mas, puta, a gente já teve tantos outros riscos. A gente importava sêmen, é super arriscado. Muitos riscos, muito. Mas, assim, eu diria que eu tenho sócios muito conservadores. Então, a gente teve sempre os riscos mitigados, porque nós três sempre éramos conservadores, com tomada de dívida, relação dívida-lucro. A gente nunca se alavancou, a gente nunca fez questão de ostentar nas empresas, ostentar na nossa vida pessoal. A gente sempre foi muito conservador nesses 10 anos. Então, quando você é muito conservador, e meus 2 sócios são japoneses inicialmente, né? Os meus primeiros 2 sócios são japoneses. Então, assim, é uma natureza conservadora, cultural, uma cultura poupadora, uma cultura de pouca ostentação metaforicamente, na jurídica e na física. Então, esse comportamento diminui risco. Se você tem um comportamento mais alavancado, mais megalo, mais ostentador, você entra, por exemplo, num ramo de clínica de dentista e você decide investir e abrir 10 clínicas. E você toma o risco de 10 clínicas abertas. Então, a gente sempre foi muito devagar e muito conservador. Então, a gente mitigou muitos riscos porque a gente teve um crescimento muito sólido. Uma relação de dívida-lucro muito boa, muito saudável. Até hoje, o ponto de que a gente não tem dívida tomada nenhuma. E para crescer, talvez você precisa tomar dívida. Então, a gente foi, talvez, mitigando muitos riscos pela postura conservadora. Então, o que a gente tem até hoje? A gente não fica sofrendo se a gente já poderia ter feito mais coisa. Aberto outras unidades, aberto unidades em outras capitais. A gente foi mais devagar, assim, porque tem muita influência do fato do meio nipônico dos meus sócios, sabe? De ir mais devagar e sólido e mais poupador, é isso. Um último assunto que eu queria, acho que para a gente encerrar da melhor forma, se você pegasse um daqueles gráficos, um queijo, como é que você colocaria lá família, o médico e o empresário? Há 10 anos atrás, graças a Deus, eu não tinha filhos, então era 70% empreendedor, 20% médico e 10% minha mulher. Ela aguentou firme e hoje o meu gráfico de pizza é menor parte empreendedor, empresário, e muito mais dividido entre médico e família. Mas hoje a minha participação é bem menor na gestão do grupo. Hoje eu tenho um prolabore muito simbólico e um papel muito mais de conselho, do que mão na massa. Eu gosto muito de alguns temas, como inovação, etc., mas o gráfico de pizza mudou completamente. Era sábados e domingos todos para a empresa. Todos para a empresa. E hoje é muito melhor. O meu tempo é menos ocupado com o grupo. Eu participo, eu sei o que está acontecendo em tudo, participo de reuniões, tudo, opino, mas hoje é menos hands-on, né? Hoje o gráfico de pizza mudou. Mas eu lembro, uma vez eu entrevistei o Ricardo Sayon, que é familiar da minha mulher. Ele era pediatra, Felipe, e ele tinha um imóvel vazio nos Jardins, né? E aí ele falou para a esposa: pô, eu sou pediatra, o imóvel esvaziou, vamos vender brinquedo, vamos vender chupeta, vamos vender coisas de infantis. E isso que ele começou, depois se transformou na ReHap Brinquedos, que ele vendeu com 60 e poucos anos, mas chegou a 200 lojas. E ele conta na entrevista que eu fiz com ele, uma vez eu fiz uma entrevista com ele gravada, que eu tenho até hoje, me emociono de ver.
que ele conta que quando você tem uma empresa, você janta com ela, toma café da manhã com ela, passa o Natal com ela, almoça de domingo com a empresa, vai dormir com a empresa, acorda com a empresa. E ele largou a medicina quando ele um dia viu que a folha de pagamento da ReHap era muito maior do que o patrimônio dele como pediatra. E aí ele largou a medicina de vez. Mas hoje o meu gráfico de pizza eu ainda cuido para não perder a medicina. Eu prefiro perder participação no grupo do que perder medicina e perder família. Mas no começo é o Ricardo Sayon, né? Eu dormia, acordava, ia lá, via vazamento de piso, limpava a clínica, levava estofado para lavar. Domingo a gente comprava orquídea no cemitério ali da Dr. Arnaldo, levava planta. Era a vida do começo do Ricardo Sayon. E hoje não. Hoje eu tenho uma participação bem menor como gestor, como empreendedor. Vai fazer um negócio novo? Vamos. A gente vai abrir uma clínica nova no Itaim agora. Aí eu gosto de ir, visitar obra, tal, mas eu não vou mais na Leroy Merlin, como eu fui muito. Não vou mais na Telha Norte. Não vou mais comprar piso. Então, o gráfico de pizza, naturalmente, ele muda. Ok, Conrado, muito obrigado. Foi um prazer falar com você e espero que o seu exemplo e a sua experiência sirvam para as pessoas tirarem lições, para aqueles médicos que querem empreender, querem montar consultório, querem montar clínica, querem expandir negócio. Acho que tem vários insights e tem boas experiências para aprender com tudo que você falou com a gente. Eu que agradeço, espero ter sido prático e eu deixo como mensagem que, se você tem o desejo de criar alguma coisa, comece pequeno e procure fazer com que seu lado conservador sempre vença o seu lado mais mégalo e alavancado. Porque se começar pequeno e não der certo, faz parte, volta para trás. E quando você começa pequeno, você, com menos risco, aquele negócio pequeno é a sua universidade para que um dia você crie negócios maiores. A universidade é um negocinho pequenininho onde você conhece tudo, tá bom? Obrigado, Conrado. Um abração, Felipe. Um abraço para todos.